Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da quarta temporada do Trajetórias Podcast. Eu sou a Ana, estudante do curso de Geografia aqui da Unila, e hoje eu vou compor a banca de entrevistadores junto com o meu colega Diego. Olá, eu sou o Diego Nobre, eu sou estudante do curso de Geografia também, e hoje a gente vai entrevistar o museólogo, historiador e doutorando em arqueologia, Pedro Louvan. Seja muito bem-vindo, Pedro. Bem-vindo, Pedro! Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar voltando aqui na Unila. Então, para dar início à conversa de hoje, o senhor poderia contar mais sobre a sua formação escolar, desde o ensino básico, e como correu a sua escolha para a graduação? Então, eu nasci na fronteira com o Espírito Santo, em Bom Jesus, Tabapuana, né? Já no Rio de Janeiro, só chorei, né? E fui embora para Macaé, onde é a capital do petróleo, né? Petróleo offshore, que é aquele que explora nas águas, né? Tem o onshore, que é na terra, e o offshore, né? Então, eu fui criado em Macaé, tenho a memória afetiva de estar na prancha de surf, vendo as plataformas, os rebocadores, né? Só que eu nunca me identifiquei muito com petróleo, né? Com a exploração de petróleo, então eu sempre gostei muito de história. E aí, eu tive a oportunidade de estudar na Suécia, fiquei um ano lá, né? Estudando lá. Meu pai é muito humilde, ele tem só ensino médio, fez. Meu falecido pai, né? Ele fez. Ele vendia material de construção, trabalhava como vendedor, né? E minha mãe é professora do ensino estadual, né? Aposentada. E aí eles se esforçaram muito, meu pai vendeu o carro e tal, e eu tive essa oportunidade de ficar um ano na Suécia, onde eu fiz o programa de humanidades lá no ensino médio, no terceiro ano, né? Então, quando eu volto, eu presto vestibular para História na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, para onde eu me mudo, né? E aí eu me encontrei completamente, assim, estudar antiguidade, né? História colonial, história contemporânea. Então me encontrei muito ali, né? Só que aí meu pai descobriu que tinha câncer de pulmão. Então foi um período muito difícil, né? E aí eu fiquei no dilema, ou voltar para Macaé sem o diploma, ou permanecer em Niterói lutando pelo diploma, né? Então eu fiquei assim 7 anos para terminar o bacharel, né? Que eu tive que morava num bar, tive que me virar para poder pagar o aluguel, comecei a dar aula de inglês. Foi aí que apareceu uma bolsa PIBIC no Museu de Astronomia. E aí eu precisava muito, eu tava desesperado para pagar aluguel, né? E aí com essa bolsa PIBIC eu comecei a pagar aluguel. E assim, pesquisei aquilo que eles quisessem que eu pesquisasse, né? Nesse desespero de pagar aluguel. E foi aí que eu comecei na museologia, né? Pesquisar uma tipologia de patrimônio muito específica, que é o patrimônio cultural de ciência e tecnologia. Não tem o mesmo glamour, né? Do patrimônio das artes sacras, outros tipos de patrimônio, né? E aí eu entrei fiquei uns 3 anos com essa bolsa PIBIC, ganhei uma menção honrosa no encontro e tal. E foi assim que eu entrei na museologia, né? E aí acabei me encantando, né? Porque não era um sonho assim ser museólogo e tal, mas as portas se abriram e eu fui passando. E assim eu acabei entrando na museologia. E aí o meu orientador falou: Olha, Pedro, você, com esse trabalho seu de PIBIC, você já tem um capítulo do mestrado. E aí eu tentei mestrado, passei e fiz o meu primeiro mestrado, né, na museologia. E tanto a arqueologia quanto a museologia tem essa peculiaridade do mestre poder exercer a profissão, né? Foi aí que eu me tornei museólogo. Pensando assim também nessa sua trajetória também, você pode comentar um pouco das suas experiências profissionais, né? Quais foram, de como você iniciou? Você falou que você iniciou, né, com o PIBIC também, e também foi professor de inglês também. Então, você pode comentar um pouquinho sobre essas suas experiências profissionais ao longo da sua vida até aqui? Então, eu terminei o bacharel em História e aí emendei no mestrado, né? E Hum. depois fiz a licenciatura e emendei no concurso da Unila, né? Então, fiz o concurso para técnico em assuntos educacionais, aqui para a Unila, né, em 2014. E aí vim, né? E aí tem uma peculiaridade que, assim, as pessoas iam para Macaé, eu cresci vendo as pessoas irem para Macaé muito apenas pelo dinheiro, né? Que as Sim. pessoas iam para trabalhar com petróleo, então não estava nem aí para memória, para patrimônio da cidade, né? Então isso marca muito a minha trajetória até Foz do Iguaçu. Não era esse tipo de relação que eu queria estabelecer com a cidade, né? Eu queria ajudar a cidade de alguma forma, meio que eu faço uma promessa assim,
vindo no ônibus até aqui, não tinha dinheiro para pagar um avião, né? Então, Uhum. tipo, eu parcelo as malas em 10 vezes sem juros e chego em Foz com 2 malas e um violão, né? Sim. E aí moro numa pousada e tal. Eu falei, não, eu quero contribuir à cidade com o que eu puder. E meu primeiro mestrado foi sobre processo de tombamento. E quando eu chego em Foz, eu vi que não tinha nada tombado na cidade, né? Então eu me solidarizo com isso, né? E aí fui lotado na ProEx, na Pró-Reitoria de Extensão, porque eu já fazia extensão na Universidade Federal Fluminense. Então eles me lotam na ProEx. E aí eu lembro que uma colega perguntou, e aí, Pedro, você não vai submeter uma ação de extensão? Eu tinha um mês na Unila, né? Eu falei, não, imagina, não tem nem micro-ondas, como é que eu vou coordenar projeto de extensão? Mas eu pensei bem e submeti. Na época tinha R$ 5.000 para gastar em 4 meses. E aí coordenei para o meu projeto de extensão no Ayrton Senna. Né? Então com esses R$ 5.000, com 3.500 a gente fez um livro com redação dos alunos e 1.500 montamos espaços de memória. E ali me motivou... Eu levei os alunos, né, com o Intercamp da Unila, com a frota da Unila, para conhecer o Marco das Três Fronteiras, né, a base da Marinha e o GRESF. Foi a primeira vez que eu fui no GRESF. Tô lá até hoje, né? Então, tipo... E aí, eu escrevendo a minha primeira dissertação de mestrado, eu vi lá um abaixo-assinado pelo tombamento do Museu de Astronomia, né? Tinha lá Niemeyer, Roberto Marinho. E eu falei, cara, eu vou fazer um abaixo-assinado também pelo tombamento do Marco das Três Fronteiras, né? Com os alunos, né? Porque a gente fez um plebiscito numa caixinha de sapato, né? Que eu perguntei aos alunos, né, qual bem que eles achavam que devia ser tombado simbolicamente em Foz do Iguaçu, e eles elegeram o Marco das Três Fronteiras, em segundo lugar ficou o GRESF. Falei, vamos levar a sério. E aí a gente começou um outro projeto de extensão, que é a campanha pelo tombamento Marco das Três Fronteiras, que foi homologado mês passado. Né? Então, de 2018 até 2025, teve essa longa trajetória para termos o primeiro tombamento de Foz do Iguaçu, de patrimônio cultural, né? Não é inédito no Brasil, mas em Foz do Iguaçu né? Então, é a política pública que a gente vem trazendo para cá. Então, a extensão universitária marcou muito minha trajetória profissional na Unila, né? Porque há 11 anos, ininterruptamente, eu coordeno projeto de extensão, né? Já tentei sair, não consegui, né? Porque se estabelece compromissos com a comunidade externa, né? Que você quer honrar esses compromissos, né? Então, de lá para cá, comecei a pedir outros tombamentos, né? Um outro, inclusive, que eu pedi foi homologado pelo prefeito essa semana, que foi a Fundação Cultural, né? Que foi o terceiro tombamento da cidade. E também protocolei o tombamento do GRESF, né? Eu achei que, não, alguém já vai pedir esse tombamento e tal. Só que, né, por ser de fora da cidade, eu achei, não, alguém já tem uma relação histórica com esse lugar. Só que quando eu fui ver, eu já estava apaixonado pelo GRESF, né? O primeiro aeroporto de Foz do Iguaçu, aeroporto do Uhum. Parque Nacional do Iguaçu, né? Sim. Então eu mesmo protocolei, né? Fiz uma outra campanha de abaixo-assinado, né? E aí protocolamos o GRESF também como patrimônio cultural municipal. Então, a museologia, né? Tem poucos museólogos no Brasil, né? Principalmente aqui na fronteira. Então, assim, eu procuro profissionalmente, né? Contribuir com a cidade através da museologia do patrimônio. Que interessante, né? Muito interessante E mesmo. exatamente. E assim, o seu trabalho marcou algo histórico também na cidade de Foz, né? Que a Foz, assim, tem muita história por trás. E eu considero que também ela é um município relativamente jovem, né? Nesse sentido. Então, olha que interessante, o seu trabalho teve um marco histórico também aqui na cidade. E isso é muito legal. Muito legal mesmo. Uhum. Sim, e foi isso que me motivou a fazer o segundo mestrado também, né? Uhum. Então, assim, muita gente pergunta, Pedro, por que você fez 2 mestrados, né? O primeiro foi aquele desespero de pagar aluguel, né? Sim. Da bolsa do mestrado, do PIBIC e tal, né? O segundo eu já estava numa situação mais tranquila, né? E algo que sempre me incomodou é, assim, uma história muito eurocêntrica, criacional com cabeça de vaca, né? Então, aquela Uhum. coisa, parece que Deus fez a luz no 7º dia, botou cabeça de vaca nas cataratas, e a partir daí começa a história de Foz do Iguaçu, né? Pois é. E antes disso tem a supermitificação do passado dos povos originários, com a Ipitarobá, né? Que por mais linda que seja a lenda, a mitologia, a gente não pode resumir a história desses povos apenas a um mito, né? Então,
importante falar das pessoas de carne e osso, dos caciques que por aqui passaram, né? Foi aí que eu fiz meu segundo mestrado, né? Foi sobre Santa Maria do Iguaçu, né? A redução jesuítica, que teve seu sítio arqueológico, todavia, está não caracterizado, né? Perdido, né? Digamos assim. E aí eu lembro que lá no Marco das Três Fronteiras, vendo aquele cenário da redução jesuítica, né? Aquele novo cenário da Nova Conceição, eu me perguntei, ué, mas tinha uma redução em Foz do Iguaçu mesmo? Não, Pedro, tinha, mas onde é que tá? Ah, ninguém sabe onde está. Então isso me instigou a fazer o meu segundo mestrado, tem 430 páginas, todos convidados a Caramba. ler, está no repositório institucional da UNILA, né? Uhum. E aí foi que, sem querer, a gente acabou descobrindo o nome original das Cataratas do Iguaçu, que é Itapopó, né? Estava numa carta de encomenda, 50 anos depois da passagem da Cabeça de Vaca, a intenção da coroa era colonizar a Península das Cataratas, né? E aí estava lá a toponímia original, Itapopó, que significa, cheguei a 3 hipóteses etimológicas, né? Y, que é água ou rio, Té, uma partícula de ligação, e Pó é saltar, em Guarani, né? Então, quando você duplica, você faz superlativo, podendo ser de intensidade ou quantidade, né? Então, rio que salta muito, rio de muitos saltos, rio que salta, né? Então, são algumas das hipóteses. Depois chegaram outras, né? Rio que ferve, né? Então, porque me incomodava, assim, pular do Cabeça de Vaca até a colônia militar. Ter Sim. 300 anos de lacuna na história de Foz. Uhum. Então, eu comecei a ver, né, que Foz do Iguaçu, ela tá na periferia de dois mundos, né? Tanto do Império Espanhol quanto do Império Português. Ficou no meio ali. Então, acho que ainda tem muita coisa a ser estudada, a ser pesquisada, né? E isso me motivou a querer preencher um pouco essas lacunas nessa história, né, que precisa ser mais diversificada, né? Então, encontramos um elenco de caciques e pajés, assim, muito interessantes, né, lá no Parque Nacional do Iguaçu. Muito Que bem, muito legal. interessante mesmo. Queria saber mais, eu tenho uma curiosidade sobre como é o trabalho do profissional que trabalha no ICMBio, né? O senhor trabalha lá, fiz um trabalho de campo lá, né? O senhor recebeu muito bem os alunos da Sim, geografia. a gente teve a oportunidade de fazer um campo, né, no primeiro semestre, foi muito interessante, foi muito legal. Então, se você puder comentar, assim, pra gente como que é o profissional, assim, o dia a dia ali dentro do ICMBio. Essa pergunta é muito boa, porque muita gente tem essa Sim, curiosidade, né? com certeza. Tudo começou com o GRESF, né? Porque o GRESF é o aeroporto do Parque Nacional do Iguaçu. Então a gente esteve recebendo lá a gestão do parque, que eles falaram, ah, Pedro, a gente tem essa herança em comum que é o arquiteto Ângelo Murgel, né? Então o GRESF foi construído com recursos do parque, né? Então é o aeroporto do parque. Porque não bastava criar o parque e 8 dias de Curitiba terrestre, era necessário criar o aeroporto também, né? Então, eles me convidaram para replicar o projeto do GRESF dentro do parque. Falei, ó, beleza, aí a gente vai precisar de mais salas e tal. Eles cederam 2 salas e a gente começou um outro projeto de extensão, né, da Unila lá no parque. E a coisa foi crescendo e aí se transformou num acordo de cooperação e aí foi crescendo mais ainda, a demanda não parou de vir, a gente começou também a descobrir um arquivo histórico fantástico, que estava há décadas ali só esperando para ser revalorizado, higienizado, curado, né? Então, e aí desdobrou também num acordo de colaboração, e aí eu fui cedido, né, da Unila para o ICMBio, me solicitou para a reitoria, né? E aí eu tô lá trabalhando, né? E é um pouco perigoso, às vezes, confesso, né? Nem tudo são flores, né? Muitos animais peçonhentos, a onça é o de menos, né? É o mais Olha só. inofensivo ali. Mas, assim, é uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade. Principalmente nesse momento de concessão, da nova concessão e com as obras, né? Então, eu sou parecerista das obras, das intervenções nos prédios históricos. E é uma grande responsabilidade. São, às vezes, coisas irreversíveis. Então, eu consulto o máximo de profissionais que eu posso para poder fazer meus pareceres, né? A gente agora está revitalizando a usina de São João, que é um prédio histórico, um dos melhores, extraordinários, assim, de Foz do Iguaçu, né? Estamos fazendo agora da estrada histórica, tem um trecho de poliedro, que é a antiga estrada das Cataratas, né? Estavam fazendo a ciclovia e perceberam que estavam desfazendo a estrada de poliedro, pararam, né? Pra gente fazer esse bloco histórico, esse bloco testemunho,
né? A bilheteria também, fui parecerista da bilheteria antiga da década de 70. Então, tem esses pareceres, né, para qualificar as intervenções arquitetônicas sobre o patrimônio histórico do parque, que é muita responsabilidade, né? E tem a gestão do acervo também, são 4 acervos que nós temos. Nós temos o arqueológico, que é o tema da minha tese de doutorado, né, que eu estou cursando no FPR. E o bibliográfico, o arquivístico. Então, a gente achou plantas arquitetônicas de prédios que sequer foram construídos, né? Foram idealizados para o parque, prédios fantásticos, assim, e não foram construídos. Então, a gente tem essas plantas, esses prédios, né? E a gente convida muitos alunos de arquitetura meio que fazer modelagem 3D, esses prédios, né? Para a gente poder vislumbrar essas idealizações. E tem o patrimônio também museológico, que é o quarto acervo. Então, a gente faz a gestão, tudo que é histórico que aparece no parque vem para o nosso projeto, né? Então, a gente está criando um centro de memória ali na Escola Parque, e com cooperação com vários cursos, né? Geografia é um deles, né? O professor Diego está sempre colaborando com a gente. Arquitetura também, a gente tem muita parceria com a arquitetura, né? Com relações internacionais. Então, a gente tem vários cursos que estão convidados a vir no parque. E esse terceiro elemento que vocês já comentaram, né? Que é as visitações. Então, a gente tem um calendário de visitas, né? Das turmas de graduação, que vem conhecer um pouco. E para cada visita, a gente adapta, né? O roteiro de acordo com o interesse de cada curso, né? Já recebemos antropologia, então a gente focou na etnoarqueologia, né? Com arquitetura a gente foca no patrimônio arquitetônico, né? Então, para cada curso, mais ou menos, a gente... porque o parque, ele é a terra do nunca, né? Ele não tem fim com seus mistérios, né? Com seus bens culturais, né, além dos naturais também, tem uma história da trajetória humana ali que pode chegar a 10 mil anos, né, da passagem do Homo sapiens pelo parque. Então a gente está reiniciando um novo ciclo de pesquisas arqueológicas também, né, com orientação do UFPR, e ainda tem muita coisa para descobrir, com certeza. Nossa, que interessante, Pedro, seu trabalho é muito importante, né, tanto para a cidade, para o parque, também tem toda a questão da extensão, né, que vocês abrem para a comunidade, para a gente poder ir lá visitar, fazer um campo, conhecer, não só a parte, assim, natural do parque, mas a parte histórica, e isso é muito, muito legal, é muito interessante. E assim, quais dicas que você tem para compartilhar, né, pra gente, para nós, os mais jovens que, assim, porventura gostariam de seguir essa mesma carreira que a sua e tudo mais, tanto na parte da graduação, na pós-graduação, na vida profissional. Então, quais dicas você tem para compartilhar pra gente? É, primeiro, assim, mais no âmbito geral, as coisas não fazem sentido no presente. As coisas levam tempo para fazer sentido, né? Então, levam anos. Às vezes, uma disciplina que você está fazendo que não faz muito sentido para você naquele momento vai fazer sentido lá na frente. Só que não tem como você saber ainda, né? Sim. Tem que esperar o tempo Sim, é passar para fazer verdade. museologia, né? Então, hoje, em Foz do Iguaçu, somos 3 museólogos, né? E lá atrás, assim, hoje eu sou apaixonado, tenho muito orgulho de ser museólogo, tenho a carteirinha de museólogo, né? Sou filiado do Conselho Regional de Museologia. Mas, assim, foi um acaso do destino, né? Então, meus amigos estavam no petróleo, né? E eu estudando museologia, né? Então, tem aquela diferença salarial muito grande aí, né? Sim. Então, assim, mas hoje faz todo sentido, né? Mas não fazia sentido na época, o mesmo sentido que faz hoje, né? Então, se acalmar um pouco, que lá na frente as coisas vão se encaixando, né? E em relação ao meu campo, que é o patrimônio, assim, a museologia é muito mais empolgante do que a maioria das pessoas acham que seja, né? As pessoas têm a visão do museólogo, apenas aquela pessoa que tira poeira no museu, mas é muito mais interessante, empolgante, instigante, né? Você trabalhar com patrimônio, você descobrir coisas novas, o tempo inteiro você tem algo a ser estudado, né? Então, venham para o patrimônio, precisamos de profissionais. O patrimônio, ele é interdisciplinar, qualquer área pode trabalhar com patrimônio de forma transdisciplinar, né? Desde as biológicas, né? Como a gente está na arqueologia o tempo todo aí, estudando arqueodontologia, paleobotânica, paleontologia, né? Estudo geológico, tudo isso
é muito transdisciplinar, né? Então, convidar as pessoas a vir fazer pesquisas no patrimônio, vir fazer pesquisas no parque, né? Lá no projeto do GRESP, que está há mais tempo, nós terminamos agora o terceiro TCC, né? Que a gente está subsidiando, um TCC de engenharia civil, que pesquisou as patologias do prédio histórico, né? O primeiro foi em antropologia, o segundo em história e agora em engenharia civil, né? Olha que legal, né? Você poder subsidiar TCCs através da extensão universitária. E o parque, então, que é infinito, né? De possibilidades, né? Então, convidar as pessoas a vir conhecer tanto o GRESP quanto o parque. E a gente está com o terceiro projeto, que é o Porão da Memória, que é no Porão da Fundação Cultural. Então, todos convidados a vir conhecer e a vir fazer suas pesquisas de trabalho de conclusão de curso, né, com os nossos subsídios de pesquisa também. Interessante. Chegamos ao final da nossa entrevista, né? Muito obrigado por o senhor ter sido, tá dando aceite ao nosso convite, por estar disposto a ter essa conversa mais descontraída, né? Que a gente, entre aluno, entre servidores, entre pessoas que estão no serviço, prestam um serviço muito importante para a nossa cultura, que é tombamento de patrimônios históricos, né? Muito importante. E eu queria perguntar se tem mais algumas considerações para o senhor fazer. Eu acho que é interessante a gente valorizar Foz do Iguaçu como pensar um grande mosaico, né? Uma grande concha de retalhos, onde todas as matrizes culturais têm seu lugar, né? Ter a sua valorização. Então, poder pensar Foz do Iguaçu em todas as suas matrizes culturais é muito importante, cada um tem o seu espaço, né? E todas as tipologias de patrimônio também, né? Além do arquitetônico, que é muito importante, tem várias coleções aguardando para serem descobertas, serem analisadas, né? O patrimônio imaterial também, a gente precisa avançar no patrimônio imaterial, né? No patrimônio natural, né? Tem aquele IP roxo lá na saída do município, no bairro Três Lagoas ali, que a gente já está de olho, né? Verdade. Eu não falei, mas sou presidente do CEPAC, do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, né? Então, poder pensar uma política pública de salvaguarda, que não apenas proteja, mas que também valorize esse patrimônio cultural, eu acho muito importante, e a nossa universidade está aí dando a nossa contribuição para a construção dessa política mais ampla, em parceria com outras universidades. Então, eu acho que essa parceria com universidades estaduais e privadas também eu acho muito, muito fértil, muito profícuo também. Então, a gente agradece muito a sua participação, Pedro. É uma honra ter você aqui com a gente para ter essa conversa. É muito importante ter esse bate-papo entre nós, acadêmicos, e os profissionais também, para entender a história, né? Como chegou, como foi. E para a gente que está começando, isso é muito importante mesmo, a gente ter pessoas para que a gente possa se inspirar, né? Então, a gente agradece muito a sua participação. Foi muito legal ter você aqui, diretamente do ICMBio, para conversar com a gente. E a gente chega no fim, né, de mais um Trajetórias. Muito obrigada a todos. E é isso. Muito obrigada novamente, Pedro, pela nossa conversa. Com certeza foi, assim, muito interessante. Vai render muitos frutos. E muito obrigada a todos, né? Se inscreva no nosso canal. Se vocês gostaram, deixem o gostei aí. E não se esqueça de seguir a gente também nas redes sociais. O nosso Instagram é @trajetóriaspodcast. E muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Prazer enorme estar aqui.